Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Vagos em Cena, na página de Facebook do município de Vagos, um projeto que procura efetivamente no palco digital colocar as artes e os artistas vaguenses. Hoje saímos para encontrar neste magnífico ambiente de ateliê o artista plástico Fernando Gaspar. Fernando Gaspar, que é há muitos anos, um artista plástico sobretudo vocacionado para as áreas da pintura, para as áreas da escultura e que tem imensas exposições, tendo começado em 1986 como um autodidata, num longuíssimo percurso. Fernando Gaspar, obrigado por nos receber no seu ateliê. Boa noite, muito boa noite, bem-vindo ao palco do Vagos em Cena e deixe-me perguntar-lhe como é que tudo isto começou, como é que esta paixão pela arte, pela escultura, pela pintura começou o seu percurso? Pois, de facto, começou há muitos anos já, há 30 e muitos anos, e começou pela mão do meu pai, que se dedicava-se à pintura, e embora também profissionalmente, mas nas horas vagas dedicava-se a este tipo de pintura, e portanto havia tintas em casa, havia telas, havia papéis, e havia visitas a museus, havia visitas a ateliês de amigos dele então, e portanto foi uma entrada relativamente fácil. Deixa-me fazer uma pergunta. Foi essencialmente a influência do seu pai ou a influência do ambiente que o contagiou? Também pode ter sido tudo ao mesmo tempo. Sim, das duas coisas, claramente. E o facto também de ir conhecendo pessoas, muito mais velhas que eu, naturalmente, da idade dele e até mais velhas que ele, que tinham ambientes que nós visitávamos, tinham ateliês que nós visitávamos as exposições deles e, portanto, houve uma contaminação muito fácil e muito natural para que viesse a acontecer mais tarde ou mais cedo esta minha atividade. Uma contaminação positiva ao longo deste tempo, para além da família, para além do pai, para além do ambiente artístico. Quais foram as suas grandes influências? Eu comecei pela aguarela. Inicialmente, os primeiros anos foram da aguarela e eu tenho uma dificuldade enorme ainda hoje em identificar influências, porque corre sempre um pouco o risco de sermos injustos ou de deixarmos alguém de fora. Na altura eram os aguarristas portugueses, naturalmente. Depois comecei a perceber que só o trabalho da aguarela me preenchia pouco e que me dava poucas respostas e comecei a ver outras coisas. Lembro que na altura um nome que me marcou muitíssimo ainda hoje, de alguma forma, foi o Júlio Pomar. Portanto, as primeiras coisas que eu vi de Júlio Pomar fiquei completamente fascinado e acompanhei o trabalho dele durante muito tempo. Influenciou-me claramente, mas depois ao longo destes 30 e muitos anos já de carreira vão havendo influências várias e que são muito difíceis de identificar, para ser muito honesto. 30 anos que passaram a correr ou que passaram o seu tempo? Parece que passaram a correr, de facto. Há coisas que... Há momentos que foram muito vividos e que foram mais intensos, mas quando olho para trás, de facto, foi antes de ontem que tudo isto começou. E portanto, cada vez o tempo parece que passa mais de repente, mas sim, são 34 a 35 anos já. E isso, naturalmente, a contribuir para um amadurecimento muito forte do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é a sua produção, é a sua obra. Olhando para trás retrospectivamente, é fácil para si identificar, digamos, uma ou duas obras que o tenham marcado mais do que todas as outras, ou não? Não, especialmente, não. O Fernando Gaspar de há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, é completamente diferente de hoje, naturalmente. Mas essa é uma questão interessante. Diferente em quê? Tenho uma percepção completamente diferente daquilo que é a pintura, da forma como se aborda a pintura, o que é que a pintura é e o que é que a pintura deve ser, o que a arte deve ser, mais do que a pintura propriamente dita, e, portanto, também a esse nível aí sim um distanciamento enorme, muito mais do que o temporal, há um abismo brutal entre... Deixe-me ir por aí. Para si, o que é que a arte deve ser, o que é que a pintura deve ser? A pintura, no fim de contas, é uma prática. A arte é uma forma de estar, é uma vida, é a forma de equacionar as coisas, é a forma como nós equacionamos a forma
a forma de ver o mundo. Na sua opinião, a arte é o sentido filosófico e a pintura, por exemplo, ou a escultura são uma forma de operacionalizar esse sentido filosófico? São as ferramentas que permitem dar materialidade a essa forma de ver, sim. O Fernando Gaspar, provavelmente sem a pintura, sentir-se absolutamente vazio. Alguma vez pensou nisso? Não, de facto não. Não, é uma necessidade constante, de facto não há, nem nunca pus essa hipótese, esse cenário. De facto vou alternando entre alguns tipos de pintura, algumas matérias, alguns suportes, inclusivamente escultura também, mas não consigo imaginar fora desse contexto. Não consegue imaginar os seus dias sem uma tela, sem um quadro, sem as tintas, sem este cheiro tão característico que quem nos vê lá em casa não tem a oportunidade naturalmente de sentir, mas estamos num espaço de cultura, estamos num espaço de música, estamos num espaço de pintura, estamos num espaço que nos rodeia e nos preenche efetivamente dessa aura cultural, e isso nota-se, transmite também, transborda, não sei se esse foi o sentido ou não e a intenção ou não, da personalidade do próprio Fernando Gaspar. Como é que se define como artista plástico e se isso conjuga ou não com o Fernando Gaspar como pessoa? Bem, eu penso que sim, que a dada altura somos uma única coisa, não é? Como artista plástico, tento ser sempre muito independente. Aliás, todo o meu percurso assinala isso, essa independência. O facto de ter começado como autodidata me criou essas circunstâncias. E de facto essa isenção e essa independência é uma coisa que marca também muito como pessoa também. Deixa-me um espaço muito mais amplo para tomar as decisões que tenho de tomar, por mais erradas que sejam algumas, naturalmente, mas deixa-me muito livre e muito à vontade para escolher os meus caminhos. Ter partido como autodidata, na sua opinião, se é que podemos pôr as coisas neste dualismo, foi benéfico, foi menos benéfico? Se não fosse um autodidata, se tivesse uma formação, digamos assim, mais académica, sentir-se eventualmente mais favorecido ou menos favorecido? Esse cariz, digamos assim, como é que o interpreta? Porque não é fácil. Não, bem, a sociedade hoje reconhece muito a formação e a formação académica e tende a ser hoje uma coisa essencial na avaliação dos percursos. Na pintura não sei se isso é tão importante, não sei se isso é tão importante em sociedades que não a portuguesa. Nós valorizamos muito isso, mas eu noto que cada vez mais o caminho vai sendo feito noutro sentido. Noutro sentido, e há países onde o autodidatismo é uma coisa extremamente bem reconhecida e, portanto, não é nenhum hobby, portanto, não acarreta nenhum tipo de subavaliação, digamos. Claro. E, portanto, não vejo nem de estigmatismo social, lá está. Não, de maneira nenhuma, Nem só na área da pintura, mas também na arquitetura. Claro. Portanto, há casos muitíssimo bem conhecidos de agentes culturais e agentes criativos que não têm a formação académica, embora lá está a formação continua a fazer-se, eu todos os dias a faço, portanto não me sinto de maneira nenhuma constrangido por isso. Não. E o Fernando Gaspar é um artista que é autodidata, como dissemos, é um artista que desde 1986 já fez uma imensidão de exposições e filas, Fernando Gaspar, pelo mundo inteiro, ou praticamente pelos 4 cantos do mundo, salvaguardando que a Terra é redonda, como sabemos. Exatamente. Como é que foi esse percurso? Bem, inicialmente o percurso foi como quase todos. Começa por ser uma coisa muito regional e comecei a fazer exposições muito próximo de casa. As coisas foram sendo vistas e a dada altura foram sendo pedidas. Já fora desse ambiente geográfico, comecei por trabalhar com Lisboa, com Porto. Como é que essas oportunidades foram acontecendo? Começaram por ser teimosias minhas também. Fazer questão de sair daquela bolha de conforto
que é nós trabalharmos com pessoas que conhecemos, num ambiente que conhecemos, com galerias que estão muito próximas. E de repente estacionamos. E de repente ninguém nos conhece de lado nenhum e o nosso trabalho pesa mais, a qualidade dele ou a falta de qualidade dele pesa mais na avaliação, e o confronto também com outros pintores e com outros escultores, com outros artistas, de uma forma geral, esse confronto é muito mais válido, porque a dada altura nós medimos-nos muito melhor quando nesse contexto. E, portanto, no início as coisas começaram por ser assim. Comecei por fazer uma questão enorme de sair desse berço, sair desse conforto, confrontar-me com o desconhecido e com um ambiente muito mais competitivo, muito mais agressivo, sob todos os pontos de vista. Ou seja, nunca tive problemas com o desafio, com encarar um bom desafio, com enfrentar uma questão maior, digamos de assim. De maneira nenhuma. Dou muito bem com desafios e provoco-me, portanto... E as coisas depois começaram a acontecer fora do país e, portanto, hoje em dia trabalho até muito mais com galerias de fora do país do que com galerias nacionais. É verdade. E como é que interpreta essa questão? Como é que analisa essa questão? Fernando Gaspar começa localmente, que depois vai evoluindo, vai para outro tipo de metrópoles a nível nacional e hoje em dia, envolvido os 35 anos, está mais lá fora do que cá dentro. Não é inédito, é uma coisa, Pois não. É uma coisa relativamente previsível. A partir do momento em que o trabalho está consolidado, o percurso tem um determinado tipo de solidez, essas coisas acontecem com naturalidade. Estamos num cenário difícil, num cenário pandémico, num cenário globalmente muito complicado. De que forma é que isto afetou, digamos assim, a sua produção no último ano e meio? A minha produção não foi alterada, foi alterada a forma como mostro o trabalho. Sim. Portanto, feiras de arte que foram canceladas, exposições que foram canceladas, outras foram adiadas, mas foi um período também de muito sossego, foi um período sem pressa, exatamente porque esses compromissos deixaram de acontecer, deram-me aqui uma tranquilidade completamente diferente. Tenho tudo muito resolvido do ponto de vista daquilo que são os meus compromissos com galerias e com exposições. Portanto, o tempo fluiu muito bem, foi um tempo até muito criativo. Experimentei coisas diferentes. Importante ver esse perfil do ponto de vista da personalidade do Fernando Gaspar. Num cenário, globalmente, como dissemos há pouco, difícil, complicado, que até se pode considerar tenebroso, o Fernando Gaspar conseguiu ir buscar um nicho positivo no meio de todo este negativismo para refletir, para estar tranquilo, para se organizar, para meditar e, efetivamente, para lançar eventualmente o caminho que o pode levar depois ao retorno ao trabalho. Sim, não é? sim. Nesse aspecto foi um período até muito profícuo, foi muito interessante. Tem uma coletiva a terminar agora, tem uma individual prestes a iniciar. A abrir, sim. Fale-nos um bocadinho destas duas exposições. A coletiva é uma coletiva que acontece com uma galeria sueca, com quem já trabalho há algum tempo. É uma coletiva que, por força das circunstâncias, naturalmente, é uma coletiva que passa essencialmente por ser virtual, nesta fase. A outra, a individual, é uma individual que era para ter sido feita no ano passado, já foi adiada 2 vezes ou 3, já lhe perdi a conta, mas de qualquer modo vai ser feita agora, já temos data marcada, e é uma individual que vai recuperar um pouco uma série que eu já faço há alguns anos, desde 2014, foi quando comecei essa série, nos Estados Unidos, e portanto essa série tem dado origem a várias exposições, todas elas diferentes, naturalmente, com uma espécie de subtítulos. A série chama-se Terra Separada, e portanto as exposições vão tendo subtítulos sobre os quais escrevo um pouco e sobre a qual me debruço. E, portanto, vai ser a 6ª, se não estou enganado, vai ser a 6ª exposição dessa enorme, já é enorme, série. E porquê Terra Separada? Terra Separada é um posicionamento muito político. Aliás, quando eu falava há um pouco sobre aquilo que era o Fernando Gaspar há uns anos e que é o Fernando Gaspar agora, estamos a falar de
duas abordagens completamente diferentes, duas formas de estar completamente diferentes. E eu não consigo imaginar hoje um artista que não tenha uma perspectiva política sobre o mundo, sobre o seu tempo, não é? E a Terra Separada fala um pouco disso, ou fala em absoluto disso. Fala de identidade, fala dos territórios, sejam eles coletivos ou individuais, fala desta coisa que são os nossos mundos, os nossos grandes mundos geopolíticos e os nossos grandes mundos também, que somos nós próprios, Claro. que somos nós como pensamos e como agimos, e portanto é uma série que continua muito em aberto. Aliás, eu tenho uma dificuldade enorme em encerrá-la. Pensava que já tinha dado isso por encerrado em exposições anteriores, mas de facto há uma coisa que continua, há uma força que me impele a continuá-la, e ela vai tendo, como eu digo, vai tendo sempre um subtítulo, vai tendo sempre uma nova nuance, mas ela continua a ser Terra Separada, e portanto vai ser o que vai ser apresentado este ano. Nós vivemos efetivamente numa sociedade global, num mundo cada vez mais aproximado, naquela ideia da aldeia global, mas esta aldeia global tem efetivamente muita terra separada, não é? Muitos mundos separados. Muitos mesmo, exatamente. E de facto sinto muito atraído a desenvolver esse tema e a debruçar-me sobre ele. E noto ao longo desde 2014, que foi o ano em que eu comecei esta série, noto que a abordagem vai sendo diferente também, porque eu próprio vou amadurecendo um pouco na série, e ela vai sendo cada vez mais silenciosa, vai sendo uma série, se bem que frívola nunca será, mas está muito mais silenciosa agora, muito mais... Silencioso no sentido tranquilo. Tranquilo, a própria paleta de cores está muito mais sóbria, está muito mais contemplativa, eventualmente, mais meditativa, eu não sei, mas está um pouco diferente. Está um pouco diferente. Eu vou percebendo isso ao longo deste tempo, que é também uma forma muito interessante de eu próprio fazer uma autoavaliação relativamente àquilo que é o percurso, que são os vários caminhos que se vão fazendo nestes últimos anos, e de facto ela começou por ser uma série muito ruidosa, muito gritante até em alguns aspectos cromáticos e não só, e ela entrou gradualmente, vem entrando num registro muito mais sóbrio. Podia-se dizer que é a irreverência da juventude, por um lado, contrastando com a tranquilidade e a experiência da maturidade. Podemos dizer, talvez que sim, mas não sei se é só isso. Enfim, não sei se será só isso. Falávamos há pouco da aldeia global com muitos mundos. Lá dentro vamos voltar um bocadinho ao seu mundo de base. Vamos voltar ao Concelho de Vagos. Como é que olha para o Concelho de Vagos e como é que acha que o Concelho de Vagos olha para o Fernando Gaspar? Bem, isto são atividades que não são muito de grande visibilidade. São coisas que se desenrolam de forma muito interior, digamos. São coisas que se desenrolam de forma muito discreta. E depois, quando as coisas se publicam, quando as coisas se levam a público, nem sempre são assuntos que interessam à maior parte das pessoas. Portanto, não é, até contrariamente a algumas outras atividades artísticas, esta não é uma atividade... De massas. De massas, Claro. exatamente. Não é uma atividade ruidosa, não é uma atividade muito pirotécnica, podemos dizer. E, portanto, apesar de eu notar que há algum reconhecimento, naturalmente, mas é uma coisa que de facto é gerida com muita discrição, de facto. Com muita mesmo, parcimónia. Sim, mesmo pelas autoridades, acho eu. E esse reconhecimento é importante para si? Passa ao lado dessa questão? Eu acho que é sempre, mas não me impede, a falta de reconhecimento aqui ou lá não me impede de fazer o que tenho a fazer, portanto, não é um ingrediente imprescindível àquilo que eu faço. Agora, naturalmente, qualquer um de nós precisa, somos seres sociais, somos seres gregários e, portanto, o reconhecimento perante os outros daquilo que nós fazemos, bem ou mal, é sempre importante. Há pouco perguntava-lhe se a pintura
não estando nos seus dias, se seria uma coisa absolutamente insuportável, acabou por dizer que sim, mas quando neste ateliê entramos percebemos que isto é muito mais do que pintura. Isto é cultura, é livro, é música, enfim, é uma panóplia de artes que podemos aqui encontrar mirando rapidamente e analisando de uma forma muito rápida, para além da pintura. Todo o espectro cultural, o atrai? Sim, sim, naturalmente. Atrai-me e acho que é importantíssimo. Não é? É importantíssimo para mim, enquanto artista, enquanto pintor, ter contacto com outros registros e com outras disciplinas e, portanto, tento fazer isso o mais possível. Aqui o ateliê também é um sítio de encontro, onde eu faço muita questão disso, para além do prazer que eu tiro em estar com amigos que exercem outro tipo de atividades artísticas, é uma fonte inesgotável também de inspiração. Claro. e de ideias, no fim de contas. Como devem ter reparado, começámos a falar de pintura. Fernando Gaspar efetivamente destacou-se e destaca-se a nível global pelas obras de pintura que realiza, mas também há a questão da escultura, e agora vamos abordar isso. E a escultura, o que é que significa para si, Fernando Gaspar? Há pouco dizia-nos que este ateliê, dentro da sua residência, envolvido por uma realidade bucólica extraordinária, permite-lhe, por exemplo, pegar numa peça e esculpi-la sem fazer barulho, fazendo barulho e não incomodando ninguém. Onde é que entra a escultura? A escultura tem ganho aqui um papel cada vez mais importante. Era uma coisa que eu inicialmente não fazia, nem pensava sequer vir a desenvolvê-la, mas acabei exatamente nesta série Terra Separada, a dada altura percebi que seria importante trabalhar a tridimensionalidade e trabalhar a obra de arte possibilitando contorná-la, dando uma dimensão diferente, acrescentando uma dimensão mais tátil, uma dimensão mais espacial à obra. E aí, naturalmente, a escultura aparece porque é de facto o que ela permite. É mesmo essa vivência espacial e essa tridimensionalidade que eu achei que era muito importante. Trabalha a tela, trabalha, digamos assim, a peça a esculpir, pensando, sobretudo a tela, porque a exposição deriva efetivamente da pintura. Trabalha pensando em quem vai ver, ou essencialmente na demonstração daquilo que o seu interior o impele. Sim, muito mais do que isso. Naturalmente eu não posso estar alheio, acho que seria um bocadinho falso dizer que a apreciação dos outros ou aquilo que uma pessoa... Que é pouco importante, não é? Que é pouco importante. Aliás, não faria muito sentido, porque senão, porque expor, não é? Exatamente, e até porque isto é sempre uma forma de comunicação e, portanto, não é nunca um monólogo. Mas, de facto, de alguma forma tento criar os meus próprios alfabetos e, portanto, no processo criativo não me preocupa muito um alfabeto que eu não conheça, digamos. Portanto, interessa-me fazer uma coisa que me sai de uma forma muito genuína e que depois pode despertar no outro ou não essa necessidade de entendimento ou essa compreensão. Mas, de qualquer modo, não trabalho muito preocupado com o público ou com a notoriedade que as coisas vão ter à época de serem mostradas. Portanto, isso Mas para si é importante a comunicação com o público e por isso é que quando diz que gosta de criar os seus próprios alfabetos, isso também quer dizer criar uma linguagem, não é? Ou várias linguagens. Sim. E essa linguagem vai sendo a dada altura, dada a coerência dela, vai sendo a dada altura percebida, vai ser mais entendível, vai sendo mais entendível. Aliás, há uma coisa que eu costumo fazer de algum tempo para cá, que numa primeira fase era uma ferramenta minha, uma ferramenta muito íntima, que era de escrever sobre as séries, e era uma coisa que ficava no ateliê, porque servia-me como guião, não era mais do que isso. E a dada altura, isto ultimamente vai acompanhando também as exposições. Portanto, lá está, mais uma vez essa necessidade de comunicar, embora não faça aquilo
que seria, a meu ver, catastrófico, que era ir atrás de uma corrente, atrás de uma tendência, à procura de um público. Enfim, prefiro que o público seja criado a partir do meu trabalho do que naturalmente fazer uma coisa que é erradíssima, que é ir atrás de um público que já existe, que tem um determinado gosto e que tem uma determinada concepção da coisa. Portanto, Gaspar, depois de 35 anos a pintar e a expor e a esculpir e a rodear-se de todas as formas de cultura, como encontramos aqui neste ateliê, algumas das obras já foram sendo mostradas ao longo desta nossa conversa, que se aproxima do fim. Depois deste cenário pandémico ser abatido sobre nós, mudando a nossa forma de ser, mudando a nossa forma de ver as coisas, provavelmente, como é que antecipa o futuro imediato? Ou não antecipa? Ou não se preocupa muito com isso? Preocupo, claro que preocupo. E preocupa-me uma coisa que cada vez é mais evidente, que é uma enormíssima vontade de que tudo volte a ser a mesma coisa que já era. Quando eu acho que isto foi uma oportunidade, está a ser uma oportunidade enorme de nós revermos aqui uma série de caminhos e de repensarmos aqui uma série de más estratégias e más decisões. E, portanto, acho que nesse aspecto... Acha que os filósofos têm muito este termo, uma ruptura com o paradigma, e que podemos aqui aproveitar para passar para o próximo paradigma? Eu espero bem que sim, mas receio que isso não aconteça, porque, de facto... nós somos naturalmente acomodados, não é? E há aqui uma série de coisas que estão adquiridas e há uma série de coisas que não queremos perder. E, portanto, eu acho que seria uma altura fantástica para recomeçar uma série de coisas. Portanto, Gaspar, estamos em cena e em vagos e de vagos para o mundo onde a rede social nos leva. E gostava de lhe pedir, para terminarmos a nossa conversa, que deixasse a todos, os vaguenses e a todos os que nos veem e a todos os que nos ouvem, uma mensagem final. Bem, não sei muito bem por onde é de começar, mas de facto, no fim de contas, era pegar um pouco nesta nossa... Exatamente, na esteira daquilo que dizia, no aproveitar do momento, apesar de ele parecer extraordinariamente negativo, pode revelar uma oportunidade em si, não é? Era o que eu dizia, era aproveitar um pouco esta nossa última conversa, é aproveitar de facto este momento, repensar as coisas e tomar decisões que de outra forma não tomaríamos, mas as circunstâncias as permitem. Exatamente por causa desta paragem do turbilhão que tem sido a nossa vida toda, não é? Estes últimos anos. E agora que esse turbilhão de alguma forma abrandou, acho que podia ser muito interessante nós tentarmos perceber, pelo menos, se é este o caminho que queremos ou não. Portanto, Gaspar, obrigadíssimo por esta enorme oportunidade de conversa aqui consigo, no seu ateliê, num ambiente fantástico, uma envolvente extraordinária. Foi um gosto muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi a edição de hoje do Vagos em Cena, não propriamente num ambiente de anfiteatro e num ambiente de palco, mas saindo dessa zona de conforto e entrando no mundo de Fernando Gaspar pela porta deste fantástico ateliê. Espero que tenham gostado deste verdadeiro momento cultural. Voltamos de hoje a uma semana com mais um momento de cultura em Vagos e em Cena. Boa noite e até lá.